Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro 3.0, onde vamos continuar os nossos estudos do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Vamos continuar o estudo do capítulo 2 sobre esse livro, um capítulo que se chama Ego, o estado atual da humanidade, onde a gente passa a entender determinadas formas de funcionamento da estrutura do ego na nossa consciência, para que a gente possa transcender no nosso caminho de vida, no nosso caminho espiritual, no nosso caminho de desenvolvimento. Vai colocando no chat aí, de 0 a 10, como é que você está se sentindo hoje. 10 é se está excelente, 0 é se está complicado. Coloca aí. Como é que você está de 0 a 10? Muito bem, então. Então vamos lá conversar os assuntos de hoje, então. Que ainda é do capítulo 2, que se chama Ego, o estado atual da humanidade. Aí, essa parte 2 vai da página 42 à página 54. Eu vou ver se a gente consegue completar os ensinamentos dessa parte aqui, senão a gente faz mais uma parte em relação ao capítulo 2. Porque cada parágrafo que tem um ensinamento é muito profundo as questões para a gente conversar, né? E não faz sentido eu ficar passando muito rápido só para concluir os assuntos logo. Então, se fluir de terminar, a gente termina. Senão, a gente faz mais uma parte. O mais importante é a gente entrar nos ensinamentos e conseguir entender eles de uma forma mais profunda. Certo? Beleza? Maravilha, então. Então, essa parte que a gente começa aqui nesse capítulo 2, ela chama a ilusão da propriedade. A ilusão da propriedade, que fica na página 42. A ilusão da propriedade, fica na página 42. E é uma questão muito importante para a gente refletir. Porque na nossa sociedade existe essa questão, essa ideia, né, das posses. E as pessoas acabam criando uma identidade muito forte em torno disso. Tá? Só que se a gente parar para refletir, né, o que é verdadeiramente nosso? O que é verdadeiramente nosso? De uma perspectiva espiritual, tudo na nossa vida é emprestado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nosso corpo, ele é nosso mesmo? Ele é emprestado. Todas as questões materiais que a gente usufrui, elas são nossas mesmo? Temporariamente. Depois você morre, fica tudo aí. O que você leva? O que você leva quando você morre? A sua consciência. Se a gente parar para refletir o que é verdadeiramente nosso mesmo, é a nossa consciência. E que na verdade também é emprestada, né?
faz parte do divino, na verdade. É uma individuação, é uma autoconsciência que na verdade vem de uma consciência superior. Até por isso que os iluminados, quando atingem esse estado superior de iluminação, a consciência se funde com Deus, né? A pessoa e Deus se tornam uma só. Então, se a gente refletir mais a fundo, nada é nosso, nem os pensamentos. Tem pensamentos que você acredita que é seu, pensamentos que você acredita que é seu, mas no fundo é uma energia que está fluindo na consciência coletiva ou nos ambientes que você está, ou no campo espiritual da sua família, e você se sintoniza. E aí você acredita que é seu. E aí você se apropria daquilo, cria uma identidade em torno daquilo, e depois, para você soltar, é complicado. Precisa de muita humildade. Pode ver o que acontece com pessoas. As pessoas fazem de tudo para defender suas próprias ideias, porque essas ideias são como se fossem filhos para ela. Cria um senso de identidade em relação àquilo, e depois, para ela, por exemplo, reconhecer que essas ideias são equivocadas, é complicadíssimo. Complicadíssimo. Porque a identidade da pessoa, o ego da pessoa, construiu uma fusão com aquela ideia, como se fosse uma parte dela. Por isso que rara, por exemplo, raras pessoas muitas vezes mudam o seu viés político, por exemplo. Vamos supor que uma pessoa tinha umas ideias políticas ali e se apoiou tanto naquilo e fez muitos movimentos de ativismo em torno daquilo, depois ela se conscientizou que não era muito assim. Muitas pessoas vão ficar ali contorcendo a realidade e se iludindo para não soltar a ideia que ela defendeu por muito tempo, porque ela criou todo um senso de identidade em torno daquilo. Pensamentos são como filhos para as pessoas, ideias são como filhos para as pessoas. Só os humildes mesmo para reconhecerem que estavam equivocados em determinadas questões, né? A pessoa precisa abrir mão, né, do ego ali para ela poder reconhecer, né, que aquilo que ela defendeu não tinha base sólida, né? Que ela estava propagando uma ilusão. O que é ilusão de propriedade? Que todos nós estamos à mercê dessa ilusão. Não estamos? E, inclusive, muitas pessoas que falecem, por exemplo, depois que faleceu, ficam apegados com seus imóveis, por exemplo, com as suas coisas materiais. Por que isso acontece? Vocês já refletiram sobre isso? Por que muitas pessoas, mesmo depois do falecimento, ficam apegados com os seus objetos materiais, com a sua casa? Eu atendo várias, por exemplo, a gente faz constelação de imóveis. Tem várias casas que muitas vezes ninguém é feliz na casa, ou não vende, não aluga, seja o que for, porque tem ancestrais que faleceram e estão apegados ainda naquela casa. O que traz esse apego? O que traz esse apego material, por exemplo? De posses, de dinheiro, ou apego em pessoas, qualquer coisa. Qual é a origem do apego? Qual a origem do apego? Quando eu faço essa pergunta, qual é a origem do apego?
Qual a razão de nos apegarmos às coisas e às pessoas? O que vem para você espontaneamente? Coloca no chat aí. Quero saber a sua percepção. A ilusão de propriedade é quando eu e os objetos, e muitas vezes pessoas, por isso que tem pessoas possessivas, se tornam uma coisa só. Se fundem numa coisa só. Eu e algum objeto ou alguma pessoa se fundem numa coisa só. Não é isso a dependência emocional. É isso. Tá? Tudo isso vem do ego, sim. É isso que nós estamos estudando. É a ilusão da separação. Basicamente, é a ilusão da separação. É essa percepção de que falta algo. Pensa assim, quando a estrutura psíquica do ego ela é formada, tudo isso gira em torno de uma ilusão de separação. Uma ilusão de que estamos separados de Deus. Imagina só, se nós não carregássemos essa ilusão de que nós estamos separados de Deus, você teria, por exemplo, medo da escassez? Qualquer tipo de medo tem como fonte principal essa ilusão da separação. Porque se Deus é a providência infinita, Deus é a providência infinita. A gente só vai ter medo de que vai faltar a providência se em algum nível a gente tem a ilusão de que estamos separados de Deus. Não é? Deus é a saúde infinita, Deus é o amor infinito. Qualquer tipo de percepção de falta, nós estamos presos na ilusão da separação. A ilusão da separação. Por mais que nós somos aqui, todos nós estamos aqui como indivíduos separados, cada um tendo a sua percepção aqui do que está acontecendo. Nós temos essa ilusão de que estamos separados, certo? Agora, estuda o campo unificado, que une todas as coisas. Tudo é energia, está tudo conectado. Tudo é consciência, é uma única consciência. Para vocês conseguirem entender, o exemplo do coral. O exemplo do coral. O coral, se você vai lá, tem uma estrutura lá do coral. Você tem aqui um coral, outro, e tem essa estrutura lá no fundo do mar. Cada coral aqui, eles funcionam independentemente, eles têm uma autoconsciência independente. Eles funcionam ali separados um do outro, mas eles são um único ser, uma única entidade. Assim é com a gente também. Nós temos essa ilusão de indivíduos separados, porém no nível profundo, espiritual, todos nós estamos unidos numa única consciência, que seria Deus na percepção, na nossa percepção. Então, no fundo, num determinado nível, não existe separação. Até se você olhar da parte quântica em si, não existe separação. Se a gente pegar aqui a pele e o ar que está do lado, você vai avaliar ali quanticamente, é como se tudo fosse um único oceano e as coisas que aparentemente estão fluindo separadas é como se fossem correntes do mar. O mar está lá, uma coisa só, não tem correntes no mar que funcionam como se estivessem separadas do mar. É um fluxo à parte. E nós é a mesma coisa. A gente tem essa ilusão da separação, mas no fundo está tudo conectado. É um oceano só de energia.
A diferença que a gente vê nas coisas é como está organizada a energia e a forma de vibração, a forma de organização. Mas é tudo uma coisa só. Tá tudo unificado num nível profundo. Para quem assiste, já assistiu lá as palestras do Hélio Couto, é tudo unificado por meio do quê? Do vácuo quântico e do éter. O éter, o que é o éter? O éter é o espaço. Tudo ocupa um espaço. Ó, isso aqui não está ocupando um espaço? Ele está ocupando um espaço aqui na realidade. Você está ocupando um espaço, o ar está ocupando um espaço, o celular está ocupando um espaço, tudo está ocupando um espaço no universo. E nesse espaço é o éter, é a substância sutil do universo. E está tudo unificado por meio disso. Seria o quinto elemento da realidade, né? Terra, ar, fogo, água e o éter, aonde os elementos se manifestam nessa realidade, a base, o que está por baixo. Por exemplo, a gente não escreve aqui na folha, é como se fosse a folha, que dá a base para as coisas se manifestarem. Então tudo vem de uma ilusão. Para quem é do curso de psicossomática, eu já dei esse conceito, um conceito importante que se chama a dor do nascimento cósmico, né? Que é onde se origina essa ilusão da separação. É o momento onde a sua alma foi manifestada como uma individualidade. Nesse momento, assim como quando a gente nasce aqui, que tem o parto, e você se separa da sua mãe, no nível da alma acontece também a mesma coisa, no nível cósmico ali. Em algum momento sua alma nasceu, foi manifestada. Nesse momento nasce a ilusão da separação com Deus. Isso é uma dor na alma ali, é uma queda de consciência. Até a questão lá, a simbologia da história do Adão e Eva e tudo mais, tem tudo a ver com isso. É uma queda de consciência, porque você toma o conhecimento da separação e por aí vai. É uma alegoria em relação ao que acontece arquetipicamente com a consciência. Então a gente se separa desse Éden, desse lugar onde é tudo perfeito, para avançar como uma jornada de alma, como um ser separado. E aí não tem como você se desconectar da fonte e você não ter uma queda de consciência. E quando você tem a queda, você vai experienciar o quê? A dualidade, porque antes você era um. Aí você se separou, virou dois. A partir do momento que virou dois, o que acontece? O reino da dualidade. E no reino da dualidade tem o quê? O lado negativo. E aí a gente experiencia tudo de negativo que você vê na realidade, porque faz parte do plano que nós estamos. A dualidade. E por meio dessa dualidade que nós somos capazes de compreender a realidade. Você enxerga a luz por quê? Porque tem uma base, um contraste da escuridão. Você entende o amor quando você experiencia a falta de amor. Não é assim? Se não existisse o sofrimento, não existisse a dor, não ia ter os processos de iluminação. Já estaria lá tudo na luz, só que fica lá meio estagnado. Quando você perde uma coisa, um exemplo. Vamos supor que você está aí agora e você não está agradecendo agora por você não estar com dor de dente. Mas fica uma semana com dor de dente e depois a dor de dente passa. Você vai ser a pessoa mais grata do mundo por você estar sem dor de dente. Ou seja, você precisou do contraste para você
enxergar essa luz de estar sem dor de dente. E o amor é a mesma coisa. E é por isso que as almas passam por essa jornada. Para a gente ter condição de entender e ter a percepção do amor divino, a gente precisa passar pela ilusão da separação. Senão você está lá imerso no amor divino, mas a consciência fica numa certa estagnação. Eu já li sobre isso, textos mais profundos, que inclusive dizem que é por isso que os anjos, por exemplo, os arcanjos, eles têm a intenção de encarnar, por exemplo, pelo menos manifestar uma parte sua na realidade, justamente para ter essa experiência, porque a dualidade oferece essa riqueza de experiências que sem o contraste você não experienciaria. Então essa ilusão da separação, ela tem um grande propósito na realidade. Só que nós precisamos ficarmos cada vez mais conscientes para ir transcendendo isso, porque tudo isso gera questões complicadas para nós. Tudo é uma busca por retornar a Deus e curar essa dor do nascimento cósmico. Por exemplo, vamos supor, questões amorosas. No fundo, o que você está buscando na outra pessoa? Fusão, unificação. Homem, mulher, masculino, feminino, mesmo que seja em relação homossexual. O lado masculino, o lado feminino de um se busca para fazer o quê? Para se unificar. E no fundo isso é uma busca do quê? De curar essa dor do nascimento cósmico, de se unificar com Deus. Quando você busca dinheiro infinitamente para você se sentir seguro de novo. No fundo, o que você está buscando? Está buscando a segurança infinita que você tinha quando sua alma estava plenamente conectada com Deus, sem falta nenhuma. É o caminho de volta ao lar. Mesmo caminhos aparentemente distorcidos estão buscando isso. Se reconectar com Deus de alguma forma. Não é? Está buscando saúde. O que é saúde? Saúde é Deus. Está buscando amor. O que é amor? Amor é Deus. Está buscando prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é Deus. Deus é a prosperidade. Qualquer coisa que você está buscando, não interessa o que seja, no fundo é uma busca por Deus, velada, né? Por causa dessa ilusão coletiva. Essa ilusão coletiva é chamada do quê? De Maya, lá nas tradições, por exemplo, indianas. É a ilusão coletiva da separação, de que todos estamos separados. Se não tivesse essa ilusão da separação, teria guerra? Não teria, o outro não atacaria o outro porque sabe que o outro é ele mesmo, em essência. Está atacando Deus. Não é? E quanto mais a pessoa está apoiada, quanto mais distante ela está de Deus, mais ela vai manifestar sintomas do ego. Não é? Quanto mais distante do divino, mais apoiado na consciência do ego a gente está. A gente está mais separado. E quanto mais separado, mais consequências isso tem. Maior é a falta que a pessoa tem interna. E é um ponto que ele fala nesse capítulo, que uma das questões do ego é o querer infinito, que nunca pode ser satisfeito. E não é assim que funciona. Você vê lá, a pessoa compra um iate de 50 milhões. Depois enjoa, tem que ter o de 70 milhões. Aí o
O vizinho viu que comprou um de 70 milhões, ah não, então eu tenho que ter um de 90 milhões. E não é só questão material, é qualquer coisa. Na fase da juventude, na época das conquistas, principalmente os homens, tem que conquistar uma, conquista a outra, principalmente se ele está usando essa conquista para criar sua identidade de autoestima como homem. Não tem fim, não tem limite. O ego nunca se sente satisfeito, nunca. Por isso que a gratidão é uma virtude espiritual. O ego nunca se sente satisfeito. A satisfação do desejo atual é imediatamente substituída pela insatisfação do próximo desejo. A satisfação do desejo atual é imediatamente substituída pela insatisfação do próximo desejo. Aí fica um looping infinito, um looping eterno de falta, de excessos. Por que a sociedade é desequilibrada? Por que a sociedade é desequilibrada? Tem muitos motivos. Um deles é o apoio pleno no ego e apenas nas satisfações egóicas. Se você está conectado com o divino interno, o divino sempre vai apontar um caminho que você cresce constantemente, que você melhora constantemente, que você prospera constantemente, mas que tudo isso, em todo o seu entorno, gera um ganha-ganha. Ok? O divino gera ganha-ganha, sempre. Por isso que não faz sentido. Quando você está ajudando alguém e é um ganha-perde, isso não está vindo do divino. Quando você ajuda alguém em alinhamento com a consciência divina, a pessoa fica com a sensação que ganhou e você fica com a sensação que ganhou, tá todo mundo bem. Quando você prospera, você está prejudicando alguém de alguma forma, isso não vem do divino, isso vem do ego. E o que acontece na sociedade é isso. Se todo mundo crescesse, melhorasse em todos os sentidos, apoiado num fluxo divino, todo mundo ganharia. Livre de qualquer tipo de falta. Todo mundo cresceria constantemente em todas as áreas. O problema é que tem muita gente com ego muito grande. Como eu disse, isso já foi avaliado, calibrado. 72% dos problemas da humanidade é criado por 2% da população. Então imagina o tamanho do ego. Imagina o tamanho do ego desses 2%. Tem muitas guerras que foram feitas gigantescas, que afetaram milhares, milhões de pessoas, que foram feitas por conflito entre algumas pessoas, entre grupos pequenos de pessoas, e que envolveram toda a nação. Não é assim? Você estuda lá a história da Primeira Guerra, por exemplo. O que disparou a guerra ali foi um problema entre algumas pessoas, entre famílias ali, e afetou o mundo inteiro. Não é? Quando você estuda as guerras antigas, problemas entre grupos menores de pessoas que escalaram para problemas maiores. Às vezes a decisão de uma pessoa que fez culminar numa guerra que afetou milhares, milhões de pessoas. Então, quanto mais distanciado do divino, maior é o poder destrutivo desse ego. Mais na falta ele está. E mais ele vai buscar
subjugar os outros, ou vai buscar posses infinitas, seja o que for, para que o seu senso de eu seja criado. Para que o seu senso de eu seja criado. Ele fala muito isso nesse capítulo. Só que aí tem o outro lado da moeda, que é sorrateiro e que nós temos que tomar cuidado. Tá? Que é, eu vou até ler para vocês, eu separei aqui essa parte para ler para vocês. Que é você fazer algo e você começar a se achar que você é mais evoluído por causa disso. Isso é o ego atuando sorrateiramente. E no caminho das terapias, no caminho da espiritualidade é onde isso mais acontece. Olha o que ele diz aqui, ó. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente, para testar e trabalhar a pessoa no nível do desapego, que não quer dizer que ela não possa ter bens, mas que ela não esteja apegada a isso. Por quê? Porque é uma ilusão de propriedade, está tudo emprestado. Nossa casa está emprestada, o corpo está emprestado. O que o estoicismo fala? Memento mori, lembre-se que você vai morrer. Lembre-se sempre que você vai morrer. A morte é a maior conselheira de todas. Se você se lembrar disso e realmente tomar essa consciência, muitos apegos vão embora. Já se desapega antes de morrer, porque senão você pode ficar aqui grudado em alguma coisa, grudado em alguém por causa desse apego. Se o seu senso de identidade e esse vazio de desconexão com Deus está sendo utilizado alguma coisa como substituto disso. É aí o risco maior do apego. Desistir dos bens, porém, não nos libera automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, tem um ego maior do que muitos milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outra. No fim das contas, não importa ao que ele se apega, desde que isso tenha uma identidade. Onde que isso acontece muito também, por exemplo? A pessoa que começa a ser vegetariana e vegana. Aí ela cria uma identidade em torno disso, considera que esse é o caminho da evolução e depois começa a querer converter Deus e o mundo. É por isso que ninguém aguenta, todo mundo se afasta. É a mesma questão. A pessoa cria um ego em torno daquilo, de que está certa, de que é mais evoluída e depois fica querendo impor essas ideias nas outras pessoas. Não é só nisso. A política, então, nem se fala. O nível de identificação que as pessoas estão com os movimentos políticos é identificação com ideias. E considera mais evoluída ou melhor e quer impor na cabeça da outra pessoa aquilo. Não acontece? E caminho espiritual, a mesma coisa. Caminhos, pode ver. Observa a guerra, por exemplo, que existe entre cristãos católicos e cristãos evangélicos. Um querendo convencer o outro de que é o cristão certo. Não existe isso. Esse caminho cristão não é o caminho original. Esse caminho aqui não é o caminho certo. Tem que ser desse jeito.
tudo ego, tá no ego ainda. Não é verdade? Não existe isso. Eu vou ver, às vezes eu vejo umas publicações sobre ensinamentos de Jesus, a história, seja o que for. Aí você vai lá nos comentários. Aí lá tá um monte de pessoa lá presa nos dogmas, seja no dogma evangélico, seja no dogma católico, e estão lá falando que a pessoa falando algo que os evangélicos estão errados e o outro falando que o católico está errado. E é tudo ego, tá? Os dois estão errados. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista crístico, tá tudo apoiado no ego ainda, querendo converter o outro às suas próprias ideias. Não é isso? É isso. Então isso está em todas as áreas. Esporte, a gente gosta de assistir jogo de tênis, por exemplo. No esporte também, no tênis, o maior de todos os tempos é o Nadal, o maior de todos os tempos é o Federer, o maior de todos os tempos é o Djokovic, e as pessoas ficam lá discutindo nos comentários e argumentando e identificadas com as suas ideias e tentando converter o outro a que o outro pense igual. Em todo lugar isso tem. Por quê? É o que o Eckhart Tolle chama nesse capítulo, que é a estrutura do ego. A estrutura do ego. Em qualquer coisa que você vai fazer, se você não tiver consciente, a estrutura do ego vai se instalar. Até nas constelações. Também tem. A estrutura do ego, ela pode se instalar em qualquer área. E ela vai, por exemplo, o ego, uma das coisas que o ego quer estar certo. O ego quer estar certo. E então não respeita opiniões diferentes. Essa estrutura, ela pode estar em qualquer área. Em qualquer área. Quando a gente se ressente porque uma pessoa tem uma opinião diferente, o que é isso? É o ego atuando. E todos nós, sem exceção, precisamos lidar e transcender isso. Uma pessoa te faz um feedback que você não gostou. Pegou no ego. Aí você quer fazer o quê? Você quer se defender. Por que a gente quer se defender nesse sentido? Quando alguém fala algo sobre nós. Porque nós queremos manter a nossa autoimagem idealizada intacta. Nós queremos manter a nossa autoimagem idealizada intacta. O que é a autoimagem idealizada? Que é uma das facetas do ego. Esse é um movimento que vem da criança. O que acontece? Quando você nasce e depois você vai tendo as suas experiências na vida, com seus familiares principalmente, com as pessoas as suas relações com a vida e com as pessoas na primeira fase da vida. Até a adolescência, isso é muito forte. Conforme você vai tendo feedback com a sua família, um feedback com as pessoas, com a realidade, você vai criando o que a gente chama de autoimagem idealizada. O que seria essa autoimagem idealizada? É o personagem que você cria, onde você se sente aceito, amado, incluído, pertencente. Você cria um personagem onde, se eu for desse jeito,
Se eu fizer isso, pensar isso, sentir isso, falar isso, se eu for desse jeito, e se eu não for desse jeito, eu sou aceito. Se eu for desse jeito, e se eu não for desse jeito, eu sou aceito. E aí o que acontece? Esse não for desse jeito se torna a sua sombra. Porque aí você reprime tudo aquilo que você considera que está fora da autoimagem idealizada que você criou para ser aceito, amado, visto, integrado, pertencente ao mundo, às pessoas, à sua família, ao trabalho. E aí você vive um personagem, você vive uma máscara. E você passa a vida inteira correndo atrás de sustentar essa autoimagem. Por exemplo, vamos supor que você considerou que para essa autoimagem sua, para você ser aceito, amado e incluído, você precisa ter boa aparência física. Você precisa ser magro, magra, seja o que for. Senão você corre o risco de perder o pertencimento, a aceitação, o amor, seja o que for. As pessoas vão ficar nesse sentido obcecadas por causa da aparência física. Tudo que você vê de obsessão é o ego buscando isso. Tem pessoas que só se sentem amadas, vistas, importantes se elas forem ricas. A pessoa vai ficar mega, hiper obcecada por fazer dinheiro. Tem pessoas que é outra coisa. Cada um na sua loucura, na sua obsessão. Por quê? Porque é todo uma dedicação e colocar energia em criar a autoimagem que vai ser aceita, incluída e amada, e afastar aquilo que vai fazer ela correr o risco de não ser amada, excluída. Isso aconteceu comigo. Por exemplo, porque eu tive experiência de obesidade infantil. Então, na época, depois eu tive anorexia, bulimia, todas essas questões. E depois que eu entrei no mundo da academia, eu fiquei obcecado, fazendo loucura para ter a aparência física cada vez mais perfeita. Por quê? Porque eu considerava que se eu tiver o corpo bonito, se eu tiver o corpo em ordem, eu sou aceito. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou visto, eu sou importante. Criei uma autoimagem em relação a isso. E se eu voltar, se eu ganhar peso de novo, se eu não sei o que, se eu não tiver o corpo bom, eu sou rejeitado, excluído, bulinado, não sei o que. E aquilo virou uma sombra para mim. Onde quando eu ganhava um pouco de peso, ficava depressivo, ficava, sabe, noiado. E com todos vocês, sem exceção, existe alguma autoimagem que você está pondo energia para criar, para manter, e pondo energia para você ocultar alguma sombra que foge dessa autoimagem, mas que é você também. O que o Hélio Couto fala? Via de regra, os travamentos na vida das pessoas é alguma sombra que não está podendo fluir, ser integrada. E é verdade. Uma autoimagem idealizada que vocês, mulheres principalmente, vocês têm muito. A autoimagem da boazinha, a perfeitinha do papai, por exemplo, a boazinha, que não podia expressar raiva. Tinha que ser a boazinha, a submissa, a obediente, a perfeitinha, E aí,
quando você ficar com, muitas vezes você ficar com raiva, você ativou aquele monstro interno, reprime, porque tem que ser a perfeitinha, a docinho, a que diz amém para tudo, a que não pode falar não. Muitas pessoas que estão nesse papel de agradadores estão presos nisso, em autoimagem idealizada. O que você, por exemplo, uma autoimagem idealizada minha, por causa de experiências com a minha mãe, tem que ser tudo hiper organizado. Nada fora do lugar. Por quê? Porque minha mãe pegava muito no pé nisso. Eu me sentia amado e aceito, visto, quando eu arrumava a cama, arrumava o quarto, arrumava as coisas, tudo em ordem, do que... É por isso que tem que tomar muito cuidado, como elogia as crianças, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado como elogia as crianças, porque muitas vezes você está reforçando uma autoimagem, ou também como dar bronca na criança também. Você pode estar reforçando uma autoimagem e criando uma sombra, onde a criança pensa assim, não, se eu for assim, se eu expressar esse lado aqui, eu perco o amor da minha família. E aí isso vira uma sombra na vida da pessoa. E ela vai passar a vida inteira pondo energia para sustentar essa máscara, essa autoimagem idealizada. Vocês estão conseguindo identificar a autoimagem de vocês idealizada? Como é que você precisa ser? Se eu fizer essa pergunta assim, para você, como você precisa ser para que você seja visto, amado, incluído e importante para sua família? Como você precisa ser para que você seja visto, amado, incluído, que você sente que você está seguro ou segura perante o seu círculo social, sua família? É por isso que o ensinamento... Olha lá. Exatamente, a Sônia, essa coisa de ter que ser forte. Ter que ser forte é um dos grandes pontos. Muitas mulheres estão nisso. O que o Eckhart Tolle fala? Nada que é exterior, nenhuma coisa, jamais correspondeu a quem somos. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Exatamente, Paulo. O elogio deve ser no esforço. Olha lá, preciso ser próspera financeiramente, dar presente, tanto em casa como no trabalho. Estar sempre à disposição. É um personagem. Um personagem que você acaba desempenhando o tempo todo, porque esse personagem faz com que você se sinta incluído, aceito, amado, importante, de valor. Pior é quando a mãe compara os filhos e idolatra o que mais tem afinidade com ela. Sim, isso também cria isso. E normalmente ela idolatra o que tem mais afinidade com ela e exclui o que tem mais afinidade com o pai. Isso é um problema de casal entre os pais que está recaindo no filho. É aquela história, vocês não podem ser iguais ao seu pai. Tá? Normalmente é isso. Tá? E aí o Eckhart Tolle fala do ensinamento de Jesus. Por que para entrar no reino dos céus,
Por que que para entrar no reino do céu, nós precisamos ser humildes de espírito? Inclusive, tem determinadas traduções que está pobres, né? Por isso que é complicado se você não entender determinadas traduções do Evangelho. Tem muitas traduções que estão totalmente fora da realidade. Por exemplo, aquela passagem que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês sabiam que a tradução original não é essa? Porque vocês não acham que isso é um pouco ego para Jesus falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Não é meio ego? A tradução original é: o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. A tradução correta, sem distorções dos idiomas, é: o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. O que é o eu sou? É o divino interno da pessoa. É o divino interno da pessoa. Jesus queria que você se conscientizasse que o divino, o caminho, a verdade e a vida já está dentro de você. Ele não queria que você ficasse olhando para ele como o salvador, dependente dele das coisas. Ele quer que você expresse o Cristo interno que existe dentro de você. O segundo retorno do Cristo é isso. É o despertar da consciência crística em massa, em muitas pessoas ao redor do mundo, que vai causar a transformação da nova era, da nova terra. O eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a tradução original. Tem muitas traduções que estão distantes. E basta uma palavra para que a coisa abra espaço para interpretações complicadas, né? Por isso que precisamos ter discernimento. Por exemplo, pobres de espírito é humildes de espírito, é simples de espírito a tradução. Aí colocaram pobre. Aí o que isso trouxe? Tem pessoas que acreditam que para você ser discípulo do Cristo, você não pode prosperar financeiramente. E muitas pessoas estão enroscadas nisso. Só posso ser espiritualizado se eu não tiver prosperidade. Se eu ser o abnegado. E na verdade o ensinamento é humildes de espírito. E o que seria isso? Ego transcendido. Transcender as artimanhas do ego. Transcender as identificações. Para que você possa acessar o seu verdadeiro eu, o falso eu precisa ser desconstruído. Vai ter que desapegar de quem você acredita que é, para que o seu eu verdadeiro possa se manifestar. Como é que você vai encher a sua jarra? Como é que você vai encher a sua jarra com um novo líquido que vem do divino se já está cheia? Não tem como. O que os orientais falam? Uma tradição bem comum dos orientais é o ritual do chá. É você tomar o chá com alguém. É você separar o seu tempo. É você dar atenção para aquela pessoa. É o maior presente que você pode dar, a atenção plena. Por isso que eu sou grato quando vocês separam esse tempo para estar aqui na live comigo, nas aulas, seja o que for. Você está doando seu tempo e a sua atenção para estar comigo nesse processo.
que os orientais falam? Traga a xícara vazia. Venha com a xícara vazia. Porque senão o outro, ele não vai conseguir se conectar com você, não vai conseguir te preencher com aquilo que ele tem de bom para te passar. Você já está com a xícara cheia? Não é assim? Às vezes a gente percebe isso em alunos, que o aluno já chega muitas vezes com a xícara cheia. E você vai passando determinados ensinamentos e a pessoa está com a xícara cheia em relação a uma outra forma que ela aprendeu e ela não fica tentando te convencer daquela outra forma, ao invés de vir com a xícara cheia, xícara vazia, para poder receber aquilo que você pode agregar. Então, entenda o seguinte, o caminho para a inteligência é acumular conhecimento e aplicar isso. O caminho para a inteligência é acumular conhecimento e aplicar ele, aplicar o conhecimento. O caminho para a sabedoria é esvaziar. É o contrário. É a gente conseguir cada vez mais perder o apego e as identificações com as coisas. É diferente. Caminho para, por exemplo, na constelação. O que a gente fala? O bom constelador, ele precisa ter o centro vazio. O bom constelador precisa ter o centro vazio. Para que o campo possa preencher e ele ser guiado. Para que o campo possa preencher e ele ser guiado. Se tiver com o copo cheio, o campo não consegue atuar. Se o constelador tiver preso às suas expectativas, crenças, percepções, inclusive o conhecimento, o campo não consegue se utilizar dele para fazer o processo. Só que se a gente parar para pensar, a constelação é uma simbólica perfeita da vida. O campo também quer guiar a gente na vida, não só na constelação. Você pode ser o constelador da sua própria vida. Se esvazia, deixa o ego de lado, coloca o ego, põe essa intenção de você colocar o ego a serviço do divino e deixa como uma ferramenta e trabalha bem essa ferramenta para que o divino possa utilizar você na sua vida igual se você fosse um constelador. Sabedoria tem a ver com desapego. Inteligência em ter conhecimento, aplicar, estudar, ter conhecimento e aplicar para mudar a sua realidade. Agora, é diferente o processo. Não tem pessoas que são extremamente, muitas vezes, não tem conhecimento estudado, mas a pessoa tem uma sabedoria gigantesca. Por quê? Porque é a conexão direta. A pessoa age por meio da essência dela, do divino que está nela, mesmo não tendo conhecimento estudado. Ok? Aí ele fala aqui também, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Ele fala assim, o modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se espelho que lhe diz como e quem ele é. Certo? O modo como um indivíduo é visto pelos demais torna-se espelho que lhe diz como e quem ele é. Por isso que nessa era que a gente está de mídias sociais, por exemplo, muitas pessoas se identificam demais com a persona que ela está desempenhando. E aí o retorno das outras pessoas com essa persona vai enrijecendo, cristalizando cada vez mais o personagem. Por quê? Porque a maioria das pessoas se utilizam das experiências e se utilizam do contato com os outros para se definir. Mas isso é raso. Você não pode se apoiar nisso.
Imagina que você está numa família ou você está numa empresa que as pessoas têm dificuldade de reconhecer e que as pessoas só focam no defeito. Você vai achar que você é a pior pessoa do mundo. É por isso que tem mulheres, por exemplo, principalmente mulheres que passam por relacionamentos abusivos e a outra pessoa só falava coisa horrível sobre ela, só ficava pondo ela para baixo. Muitas mulheres depois não conseguem sair dessas crenças negativas sobre si mesma. Fica presa. Por quê? Porque o ego se utiliza do contato com a outra pessoa para se definir. E você precisa transcender isso. Solta. Solta essas percepções que você puxou das outras pessoas para você se definir. Se você está num círculo social que te ajuda, que te põe para cima, que foca no que você tem de melhor e potencializa isso, beleza. Mas toma cuidado, porque a grande maioria esmagadora das pessoas estão dominadas pelo próprio ego, repletas de inveja, por exemplo, que podem ficar fazendo de tudo para te limitar. Os amigos da onça, não tem isso? Não tem os amigos da onça? Então, como é que faz com os amigos da onça? Se você ficar ouvindo essas pessoas, você vai se prejudicar. Porque o ego é um mecanismo inconsciente de pegar essas percepções e usar para se definir. Da mesma forma, os resultados na sua vida. Se tudo que acontece você usa para se definir, aí você não se permite errar. Porque você vai... Por que você nem tenta? Eu nem vou tentar. Porque se eu tentar, eu posso errar. E se eu errar, isso vai manchar minha autoimagem. Se eu errar, vai manchar minha autoimagem. Eu tenho que... Vai que essa experiência mostra que eu não consigo. Então eu não vou nem tentar, porque a possibilidade de eu não conseguir isso agora vai colocar uma coisinha negativa aqui na minha autoimagem e eu não posso arriscar isso. Por exemplo, na área de atletas, os piores atletas que vão dar trabalho depois são os que são considerados os talentosos. Não sei se vocês já estudaram sobre isso. Fica falando, você nasceu com talento, você nasceu com dom. Agora, aqueles que são classificados como os esforçados, os dedicados, eles vão bem melhor. Aquele que é colocado ali que ele nasceu com dom, tudo aquilo que pode comprovar que não é verdade, por exemplo, ele perder um jogo. Então eu não tenho esse dom, então eu não tenho esse talento. E aí a pessoa muitas vezes se sabota ou dá chilique, porque fica defendendo esse estigma do dom e do talento, ao invés de se apoiar no esforço, na dedicação, de que o erro faz parte, que a autoimagem não precisa estar conectada com essa coisa de talento. Não é? Essa coisa de defender a autoimagem atrapalha tudo. Relacionamentos, trabalho, saúde. Por quê? Porque muitas pessoas, por exemplo, estão com qual autoimagem? De que se eu estiver doente, eu tenho atenção. Ele fala isso nesse capítulo. Se eu estiver doente, eu tenho a atenção, eu sou amado, eu sou visto, eu sou cuidado pela minha família. E o ego é capaz de fazer loucuras das mais absurdas possíveis para ter reconhecimento. É uma obsessão. É questão de vida ou morte. Por isso que as pessoas muitas vezes faz obsessões com cirurgias plásticas, seja o que for, para ter reconhecimento. Não é?
E se a pessoa considera ali, eu só tenho reconhecimento se eu estou doente, ela pode ficar criando doenças uma atrás da outra só para ser amada, com a percepção de que desse jeito ela é amada. Porque ela criou uma autoimagem idealizada de que ela precisa estar com algum problema ou estar doente para ela ser amada. Por exemplo, tem familiares que não param de criar problema. Tem adolescentes, principalmente, tem jovens, principalmente, se eles entenderem isso do tipo, olha, meu pai e minha mãe, eles só olham para mim, eles só me dão atenção, eles só fazem aqui o que eu quero, seja o que for, se eu tiver dando problema. Se eu tiver dando problema. Se tá tudo certo, meus pais me esquecem, nem olham para mim. Então. Mas se eu dou problema, eles voltam a atenção para mim e fazem, e a vida inteira, a vida deles gira em torno de mim. Ou seja, essa pessoa vai criar um problema atrás do outro só para ser visto. Só para ser visto. Os adolescentes, principalmente, hein? Principalmente os adolescentes. Vai falar que não é assim que acontece? Será que você, por exemplo, por que as pessoas se apegam na vítima? As pessoas se apegam na vítima porque tem um benefício para o ego. Não tem? Se eu estou na vítima, eu tenho atenção, eu tenho a carta na manga de vingança, eu tenho direito de reivindicar alguma coisa, eu sou visto como coitado. Ó, pior coisa que você pode fazer com uma criança é o tempo todo ficar chamando ela de tadinho. Ai, tadinho, dá isso aqui. Ai, tadinho, faz aquilo ali. Ai, tadinho, isso aqui não pode. Ai, tadinho, isso aqui. Cria a autoimagem do tadinho numa criança para você ver o que você está criando. Cria a autoimagem do tadinho, esse ego do tadinho numa criança, pra você ver o que você está criando. Depois não fala que não vai dar problema. Quem já é mãe? Quem já é mãe? Quem já é pai aí? Não é verdade isso? O ego, o do tadinho aí não é um problema? Esse tadinho é complicadíssimo na educação das crianças. Depois tudo a criança vai ficar nesse tadinho para poder ter as coisas. Cuidado, hein? Cuidado. E o ego ele quer tanto as coisas para se definir, para se sentir importante, para ter mais, que ele tem desejos conflitantes, não é? Assim, você quer isso e quer aquilo ao mesmo tempo, mas essas coisas competem, meu Deus do céu. O ego quer. Vai falar que não é assim que acontece. O ego quer ter o corpo de um atleta de elite, ter o corpo de uma Miss Brasil, né? O ego quer ter o corpo de uma Miss Brasil e ao mesmo tempo quer comer feito uma louca. Ao mesmo tempo. Isso é do ego, não é do ego? Quero ter o corpo de uma Miss Brasil e comer pizza todo dia. Isso é do ego. Paradoxo do duplo ganho é do ego, porque o ego quer tudo o tempo todo ao mesmo momento. O ego quer, eu quero uma pessoa totalmente dedicada a mim, eu quero todos os benefícios da monogamia e ao mesmo tempo o ego quer ter as amantes. Não é? Isso é do ego. Quer tudo o tempo todo, ao mesmo tempo, a todo momento.
Isso é do ego. Não é? Olha o que ele fala aqui, ó. A maioria dos egos tem vontades conflitantes. Eles querem coisas diferentes em momentos distintos, ou talvez nem saibam o que desejam. Só sabem o que não querem, que é o quê? O momento presente. Porque o momento presente, o alinhamento, é a consciência. Desconforto, desassossego, tédio, ansiedade, insatisfação, tudo isso é resultado da vontade insatisfeita. Como querer é algo estrutural, nenhum acúmulo de conteúdo consegue oferecer uma satisfação duradoura enquanto essa estrutura mental está em ação. O desejo intenso, que não tem um objeto específico, costuma ser encontrado no ego ainda em desenvolvimento dos adolescentes, igual eu falei. É por isso que alguns desses jovens vivem num estado permanente de negativismo e insatisfação. E muitos adultos estão no adolescente ainda. O ego de muitos adultos estão apoiados no adolescente ainda. Por isso que apanham de um monte de coisa na vida por causa de imaturidade. Muitas pessoas não dão certo na área de relacionamento porque elas ainda estão com o ego muito imaturo em determinadas coisas. Prosperidade e sucesso, a mesma coisa. A pessoa quer prosperar, quer ter sucesso e não quer parar de gastar dinheiro com umas coisas besta de adolescente. Quer ter sucesso, quer ter prosperidade, mas na hora de estudar age que nem o adolescente que não quer estudar, não quer as coisas tudo fácil, tudo na mão. Eu vejo, tem pessoal no WhatsApp, tem alunos que querem tudo na mão. Como se fosse um pai ou uma mãe que tem que dar tudo na mão da pessoa. Não é verdade? Você vê claramente, ainda é uma questão de imaturidade da pessoa que está no ego. E que vai precisar passar por uma jornada de transformação para ir para um adulto maduro. Vai para um adulto maduro. Reflita. Reflita. Na saúde. Na minha área da saúde. Eu estou agindo como um adulto ou como uma criança? Eu como criança? Só como comidas de paladar infantil. Você está num ego ali infantil naquilo ainda. Você só quer fast food. Você está no adolescente. Você está no jovem ainda. O adulto maduro, ele cuida da sua saúde. Ele sabe o que faz bem, o que não faz bem para ele e se controla. Autocontrole é uma característica do adulto maduro. O homem que não controla a sua sexualidade está no adolescente ainda naquilo. É imaturidade naquilo ainda. Não é? Vai falar que não é. Está no jovem ainda. Está na época da faculdade ainda. Parou no tempo. Qualquer área. Dependência emocional é uma característica de relacionamento de adolescente. Naquela área você está com o ego ainda preso no adolescente interno. E se você quer dinheiro rápido, sem pagar um preço, sem estudar, sem se esforçar, sem fazer o que é necessário para que as coisas frutifiquem, tá na imaturidade ainda. Não é verdade? Estou falando alguma mentira? Mas tá tudo certo, porque o caminho de iluminação espiritual, o caminho de desenvolvimento, é a gente começar cada vez mais a se tornar maduros em tudo. Que é reeducar o ego, curar o ego, né? Aplicar virtudes. Né? Tá todo mundo no mesmo barco.
ok? Nesse mesmo desafio de nos tornarmos mais maduros em tudo, controlarmos o ego e manifestarmos as virtudes na nossa vida. Beleza? Pessoal, essa então foi a nossa live de hoje. Agradeço pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu! Grande abraço!